Deus abençoe, irmãos. No domingo à noite, no dia 18 de fevereiro de 2007, o pastor Osmar pregou uma mensagem para nós, intitulada A Última Praga. Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Mostrando que no Egito houve uma última praga, que foi a morte dos primogênitos. Foi a última praga que caiu no Egito. Morte dos primogênitos. Temos que sabermos, no dia em que vivemos, que não há praga pior do que não ver que os 7 trovões foram as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Não há praga hoje pior do que não ver que o Cordeiro saiu do trono. É uma praga não ver as revelações. É a última praga que está caindo hoje, que é morte. Não uma morte física, como foi no Egito, mas uma morte espiritual, que é a pessoa, mesmo o povo da mensagem, não ver a terceira etapa. No quarto selo, parágrafo 145, Mombrana diz que esta foi a última praga que caiu na igreja pentecostal. Isto foi no tempo que o Mombrana estava na terra. A praga estava caindo sobre o povo pentecostal, mortos espirituais, no tempo do profeta. Mas temos que vermos que hoje, no tempo da noiva, a praga está caindo sobre o povo da mensagem, da primeira e da segunda etapa, morte espiritual. Ou seja, eles se denominaram. Eles formaram, após a partida do irmão Branham, depois que Deus recolheu o seu profeta, então eles formaram uma denominação, ou seja, uma praga caiu sobre a terra. E eles formaram uma denominação da ressurreição isolada. Foi uma praga que caiu sobre eles. Eles se denominaram e morreram. Foi irmão Branham partiu e caiu uma praga. É morte espiritual. Crer numa deidade, que o Pai e Jesus não são a mesma pessoa. Então, é uma praga que cai sobre o povo da mensagem, crendo numa deidade de uma forma que o profeta não creu. A praga caiu sobre os primogênitos da mensagem. Morte espiritual. Primeiro selo, parágrafo 31. Mombrana mostra que Deus toma o seu profeta e os eleitos e os põe a descansar. E cai uma praga sobre os demais. Um juízo temporário. E o que fazem? Formam uma denominação, uma praga. Morrem espiritualmente. A última praga que está caindo em nossos tempos. Na terça-feira, o pastor Osmar pregou a mensagem: provai todas as coisas. São João 16, versículo 12 e 13. Nós aprendemos, fomos posicionados na terça-feira, que o eleito, ele tem a condição de examinar, de provar de tudo, todas as coisas. Mas muitas pessoas, irmãos da mensagem, eles não têm coragem de provar a terceira etapa. Eles não têm coragem de ouvir um CD do pastor Osmar, CDs, um VCD. Eles não têm coragem de pegar e examinar aquilo com a mensagem. Mas o eleito, ele tem condição de provar todas as coisas e reter o que é bom. Amém? O povo não examina a Bíblia, não examina a mensagem, não examinam os CDs,
Mas o eleito, ele examina. Ele vê se aquilo é verdade ou não. Se aquilo está certo com a Bíblia, com a mensagem ou não. O eleito prova todas as coisas. Amém? Aquilo que eles chamam de falso. O eleito não se contenta só em ouvir um pastor falar é falso. O eleito vai e prova, ouve, examina com a mensagem, examina todas as coisas. Amém? Sétimo selo, 176. Veja como age um eleito. O irmão Branham, ele lia sobre o que dizia vários homens como Smith, grande pregador, e outros. Ele examinava todas as coisas para ver o que eles falavam acerca dos selos. Mas irmão Branham lia, examinava, e ele disse que aquilo que ele estava lendo não se enquadrava com as Escrituras. Amém? Ele provou todas as coisas e reteve aquilo que era bom. Que não se enquadrava com as Escrituras, ele deixava de lado. Isto é o eleito. Prova todas as coisas como o irmão Branham fazia. E disse o irmão Branham que quando ele ficava então quieto, tudo ficava bem. Então, ele anotava aquilo que Deus dava para ele, e depois, durante todo o dia, ele examinava tudo o que escreveu, e tudo ia bem. E ele disse, porque a Bíblia diz, provai todas as coisas. Amém? Se alguém dizer, não escute este CD, não escute essa terceira etapa, se seu pastor dizer, não ouça isto, obedeça a Bíblia. Provai todas as coisas. Examine tudo e retende o bem. Amém? É assim que age o eleito. Na quinta-feira, o pastor Osmar pregou a mensagem A Vinda de Cristo. São Mateus 25, versículo 6. Esta escritura, São Mateus 25, versículo 6, não é o rapto. Aí vem o esposo. É a vinda de Cristo. Amém? Tudo é um processo para o rapto. Porque temos que ver que é um paralelo. A vinda e o rapto. Temos que termos posicionado isso. E a vinda de Jesus nesses últimos dias, temos que sabermos que já aconteceu. Sua vinda como Filho do Homem, à meia-noite. Ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Amém? Este clamor quem deu foi o profeta William Branham, mostrando a vinda do Senhor, que veio numa nuvem, Apocalipse 10, versículo 1, como ele subiu em Atos 1, 11. Ele veio e manifestou em carne, no seu profeta William Branham. Isto é a vinda de Cristo. Festa das Trombetas, parágrafo 240, o profeta diz, a hora da meia-noite está aqui, amigos. Amém? À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. É a hora da meia-noite, o tempo do profeta, a vinda de Cristo, que já sucedeu. No terceiro selo, parágrafo 36, o irmão Branham diz, a Bíblia não diz que sua vinda seria em secreto, porém o rapto será em secreto. O intervalo 125. Irmão Branham diz, na sétima vigília, ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Foi na sétima era que ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Foi a vinda de Cristo que não foi em secreto. Ou seja, a vinda ela é pregada, ela foi fotografada, aquela nuvem de 7 anjos, e Cristo no meio. A vinda de Cristo. Mas o rapto será completamente em secreto. Amém? No sábado, o pastor Osmar pregou a mensagem Raça Eleita. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Na mensagem Pérgamo, parágrafo 50, Branham diz que quando a noiva chega, a pedra angular, ela se torna uma super igreja.
uma super raça. A maneira, veja bem, isso é importante que nós aprendemos. A maneira que se aproxima de Cristo. E Cristo é o selo. Ao nascer do sol 202. A maneira que se aproxima de Cristo, quanto mais se aproxima dos selos revelados, se torna uma super igreja, uma super raça. Amém? E só tem duas raças do mundo, que é a raça de Deus e a raça do diabo. E os selos mostra de que raça você é, quando crê ou rejeita. Amém? Porque o eleito, esta raça eleita, ela é uma raça gerada pela palavra do dia. Ela é uma raça gerada por Apocalipse 10. É uma raça eleita. Por quê? Veja bem. A semente eleita, a última semente eleita, o último profeta, ele veio e disse: o cordeiro saiu do trono, primeiro selo 24, e revelou os 7 selos. Então, as demais sementes eleitas creem desta forma, porque são da mesma raça de William Branham. Amém? Uma raça eleita. Glória a Deus. E hoje, no domingo de manhã, no dia 25 de fevereiro de 2007, tivemos a mensagem O Mestre. São João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Em cada era, Jesus se apresentou de uma maneira. Pérgamo, parágrafo 14 e 15. Logo na mensagem A Era de Esmirna, parágrafo 106, Mombrana mostra aquela conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos. Que Nicodemos disse para ele: Rabi, eu sei que és mestre, enviado de Deus. Irmão Branham diz que Jesus o interrompeu, como a dizer: eu não sou o mestre. Ou seja, Jesus não recebeu aquele título naquela hora, porque naquela hora ele era o Cordeiro, ele seria o mestre, quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, mas naquele momento ele era o Cordeiro, então ele não recebeu aquele título. Como obreiro, receber um título de pastor e dizer: irmão, eu não sou pastor. Ou seja, ele não está recebendo aquele título. Um pastor receber um título de apóstolo e dizer: eu não sou apóstolo. Jesus fez isso. Mas hoje, quando se recebe um título que ainda não é, a pessoa se engrandece, o obreiro se engrandece, o pastor se engrandece. Em vez de dizer: eu não sou. Jesus fez isso. Jesus poderia dizer: eu não sou o mestre, eu sou o Cordeiro. Quando ele viesse como Espírito Santo, então ele seria o mestre, porque ele disse: quando o Espírito Santo vier, vos ensinará, mestre, vos ensinará todas as coisas. Amém? Jesus não recebeu um título que não estava exercendo naquele momento. Como hoje, temos que aprendermos que, como Cordeiro, ele deixou o trono de intercessão e não é mais mediador, diz o irmão Branham. Hoje ele é leão, que veio para nos reclamar, para revelar os 7 selos. E em nossas orações, em nossas conversas, em nossa fé, temos que chamarmos do que ele é no presente. Amém? Ainda que temos muitas forças de expressão, mas a revelação o posiciona. Ele não é cordeiro, ele é leão. Amém? Deus abençoe.